tal aprender a valorizar os seus pontos fortes e disfarçar aquilo que te incomoda? Com a maquiagem é possível deixar os olhos maiores, afinar o rosto, disfarçar as indesejadas olheiras e também descubra quais os malefícios de dormir sem remover a maquiagem. Confira agora! A maquiagem para muitas mulheres tornou-se indispensável, inclusive no dia a dia. Uma make bem feita é capaz de transformar a pele, realçar traços marcantes e disfarçar manchas e imperfeições. Hoje nossa parada é na loja da Manicure. Vamos mostrar como fazer a maquiagem para ocasiões especiais e alguns truques para usá-la como nossa aliada em qualquer situação. A maquiadora profissional Joviane nos explica como fazer para a make durar por mais tempo. Na maquiagem tudo é possível, né? A gente pode fazer com que ela dure mais a partir da boa preparação da pele. Então, eu sempre opto por usar um produto que limpe, hidrate, tonifique a pele e após um primer. O primer tem a função de fechar os poros da pele, minimiza as linhas e expressões e ele também retém um pouco da oleosidade da pele, então ele ajuda na fixação do produto e consequentemente a maquiagem dura mais para o dia a dia. E existem diferentes tipos de maquiagem para peles diferentes, por exemplo? Como fazer uma maquiagem para uma pele oleosa, que tu acabou de comentar? A pele oleosa, a gente sempre tem que optar por produtos que não contenham óleo, que tenham a descrição no próprio produto, geralmente óleo free, né? Livre de óleo, porque a oleosidade em excesso acaba retirando o produto da pele, né? Ele acaba não prolongando a fixação. Então a gente opta por esse tipo de produto e sempre dá uma caprichada na área T que a gente fala, né? Que é testa, nariz e queixo, que é onde costuma ter o maior brilho da pele, o maior volume de oleosidade. Então, sempre dando uns retoquezinhos de pó nessa região, bem de leve, assim, acaba fixando bastante e melhorando essa parte da oleosidade. Tá, e como saber o tom certo de produto para minha pele, por exemplo? O tom da pele, ele é bem característico, porque depende do clima também, né? Outono, inverno, a gente tem uma mudança de tonalidade na pele. Então, eu sempre costumo fazer o teste na região da testa ou na próxima aqui do maxilar, né? Que é uma região que com certeza vai fechar a tonalidade da pele. E como disfarçar as indesejadas olheiras? Existem corretivos coloridos. Para que cada um funciona? Realmente eles têm utilidades diferentes? A gente tem uma escala de cor dentro da maquiagem que acaba dando a neutralização das imperfeições que a gente tem na pele, né? Então, assim, por exemplo, com olheiras mais arroxeadas, eu costumo trabalhar com corretivos amarelos, com manchas de espinha, acne, né, que tem um tom mais avermelhado. Junto com o tom da pele, ela vai acabar neutralizando e ficando um tom de bege, que isso a gente consegue neutralizar depois com a base. E então seriam esses corretivos, a função dos corretivos coloridos, né? Eles com certeza eles acabam ajudando a cobrir essa imperfeição melhor do que um corretivo realmente do tom da nossa pele. E tem muita gente que não tira a maquiagem antes de dormir. Chegou, vai dormir maquiada. Quais os riscos de se dormir maquiada? É um risco a gente não dá muita importância, mas é um erro muito comum, né? Cheguei cansado da balada, cheguei cansado do evento, amanhã eu tiro a maquiagem. Vocês podem perceber que acaba agravando um pouco a parte de oleosidade da pele, acaba aumentando bastante. E também a parte de... a gente acaba acordando com um pouquinho mais de olheira do que o comum. E espinhas, né? As linhas e expressões acabam ficando mais marcadas. Então, assim, tira uns 5 minutinhos, passa um bom demaquilante que a tua pele vai agradecer. Então agora você vai nos dar dicas de como fazer uma maquiagem para a noite, né? O primeiro passo é a preparação da pele sempre. A gente dá o início sempre com a preparação da pele, a higienização da pele. Mesmo que a pele pareça estar limpa, a gente acaba contendo algum pouco de poluição e resíduos, sempre fica um pouquinho, então eu gosto de passar um bom demaquilante, depois um tônico adstringente, né? Limpar bem, hidratar a pele para depois receber o produto de maquiagem mesmo. Então, na hora da preparação da pele, um erro muito comum é o pessoal só fazer a parte do corretivo aqui nessa região embaixo dos olhos, né? O que tá errado, tá? Porque ele só vai evidenciar ainda mais a parte da olheira. Então, a gente sempre costuma puxar um pouquinho mais esse corretivo
em forma de um triângulo, assim, ó, para que a pele fique normalizada e não só essa região fique com um excesso de produto, sabe? A escolha do pincel também, ela conta bastante pontos, assim, né? Na qualidade, no resultado final da pele. Então eu gosto de trabalhar com o pincel Duo Fiber, que é um pincel que tem 2 fibras que acaba preenchendo bem os poros, que costumam estar mais dilatados, assim, com o produto. E acabam depois, para finalizar, ele dá essa matizada, assim, ele dá essa uniformizada na textura da pele. Deixa uma pele com uma textura, assim, efeito de boneca, sabe? Então agora, como a gente vai fazer uma maquiagem para festa, para noite, eu gosto sempre de passar um corretivo aqui nessa região, abaixo da sobrancelha, que ajuda a segurar a sombra, né? E a potencializar o efeito dela também. Então ele até facilita na hora de fazer um esfumado, que é uma técnica que está sendo bem utilizada hoje em dia, né? Então você pode reparar que na pele eu faço uma aplicação de pó, sabe? Você só vai depositar um pouquinho de pó. Para que serve isso? Pra gente, quando a gente for fazer o esfumado, como a gente já preparou a pele antes, então o resíduo que cair sobre a bochecha dela, a gente vai varrer depois com o pincel e vai ficar, a pele continua perfeita, limpa. Bastante gente tem dificuldade na hora de reproduzir o esfumado, né? Então a gente vai só depositar um pouquinho de produto aqui. Eu sempre pego o trabalho com alguns tons de marrom, você começa sempre com um tom mais claro. Se eu quero botar um olho mais marcado, eu sempre vou puxar minha mão um pouquinho mais para o centro do pincel, para a ponta. Como a gente vai depositar um pouquinho de glitter para dar um efeito assim mais festa, né? Então eu vou aplicar um fixador de glitter. Ele funciona como uma colinha, né? Então só para fixar mesmo o produto. Um truquezinho assim que a gente costuma fazer bastante, que dá uma boa diferença na maquiagem, dá uma leve esfumadinha embaixo do olhar, tá? Além de ele abrir um pouco mais o olhar, ele dá o tchan que falta assim para maquiagem. Então aqui vocês conseguem ver, dá uma diferença já de um olho para o outro. Aqui eu dei uma leve esfumadinha só com marrom. E agora a gente vem com preto para esfumar as duas cores. Eu gosto de passar um lápis, pode passar tanto um lápis branco quanto um lápis bege na linha d'água. Para quem tem o olho pequeno, ajuda a aumentar um pouco a proporção desse olho e deixar um olhar mais marcante e expressivo. Então é sempre bom a gente dar uma reforçada, passar um pó de cor marrom, que é específico para a sobrancelha, para deixar esse olhar mais expressivo, marcante. Ainda para o destaque da sobrancelha, a gente passa um corretivo, um tomzinho mais claro, bem baixo, fazendo um contorno, que isso vai ajudar na definição da sobrancelha. Como a gente vai fazer a aplicação do cílio postiço para dar um acabamento melhor, eu sempre gosto de passar um delineador, pode usar em gel, em caneta, o que se adaptar melhor, bem rente à raiz dos cílios, tá? Então, para finalizar, a gente arremata aqui fazendo um delineado. Um aqui para camuflar a cola, que sempre fica um pouquinho nos cílios. E arrematar, deixando o olho mais marcante. Então, aqui para finalizar, a gente sempre passa uma máscara para juntar o cílio da cliente, no caso, né? Com o cílio artificial. Agora, para finalizar, você vai nos ensinar uma técnica para deixar o rosto mais fino, né? É o que toda mulher gosta de fazer, né? No final da maquiagem, dar aquele lifting, só com um pozinho básico. Então, a gente sempre utiliza 2 tons acima do tom de pele e faz uma marcação sempre rente nessa região aqui, ó. Tá? Ele vai ficar um pouquinho mais escuro e depois a gente vai esfumar essa região. Outra região que a gente costuma também dar aquela afinadinha básica é aqui abaixo do queixo e na região do maxilar. E existe um pincel ideal para fazer essa marcação, isso? Esse pincel que eu estou utilizando, ele é específico para fazer marcação e a técnica de claro e escuro que a gente chama, a técnica Kim Kardashian.
Enfim, ele faz a marcação e depois eu venho com um pincel bem fofinho e aí eu vou esfumar, porque o que acaba estragando a maquiagem às vezes é fazer a marcação e deixar essa marca muito evidente. Então ela só vai dar uma leve esfumada. Agora, só para finalizar, eu vou tirar o restinho que pode ter ficado daquele pozinho que a gente aplicou no início para evitar de sujar a pele. Bom, aqui tá a maquiagem que a gente fez com sugestão de festa. Além da maquiagem em si, ela ensinou vários truques para deixar o olho maior, deixar o rosto mais fino, enfim, ficou um arraso. Bom, agora a sugestão é uma maquiagem para casamento. As técnicas são basicamente as mesmas, né? A única coisa que muda é que vai ser uma maquiagem um pouco mais leve por causa da ocasião. E a gente também utiliza produtos já um pouquinho mais diferenciados, assim, que no caso a noiva tende a dar uma choradinha, né? Então a gente usa um bom fixador de maquiagem, a gente utiliza também produtos à prova d'água, para ela, se ela chorar, não ficar aquela borradinha básica, né? Então esses são os cuidados já para maquiagem para noiva. Então, aqui nessa maquiagem eu fugi um pouquinho do marrom, continuo trabalhando na técnica do esfumado, porém aquele tabu de que maquiagem de noiva tem que ser mais neutra possível, só no marronzinho, a gente pode continuar deixando a maquiagem num tom mais neutro, porém trabalhando com uma cor aqui que no caso seria o vinho, né? E aqui a sugestão de maquiagem para um casamento. Uma maquiagem bem neutra, mas com detalhes marcantes que fazem toda a diferença.